Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Josiane Minervino, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um pouco assim do relato sobre como eu consegui vencer e superar a depressão na minha vida e o quão importante é que a gente consiga sair, sabe? A gente mesmo se amar, se gostar, se colocar pra cima. Então, se você tem uma pessoa que tá passando por um momento ruim, ou conhece alguém que esteja passando por um momento ruim, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixa o like. Bora lá? Bom, gente, eu vou fazer um resumão aqui, porque eu tô tentando gravar esse vídeo aqui, só que, gente, eu tô me embolando muito, porque é muita coisa. Mas, enfim, vou tentar resumir, dar um resumão aqui. Tudo começou quando meu pai faleceu, quando eu tinha 9 anos. E eu não tive nem condições de me despedir do meu pai. A despedida foi meu pai ter conversado comigo antes de ir para o hospital. Depois disso eu não vi mais meu pai, eu não falei mais com meu pai. Absolutamente nada. Só recados da minha mãe pra mim, dele dando pra minha mãe pra mim, ou então da minha tia, e assim por aí vai. E no primeiro dia, quando eu retornei, o que é que aconteceu? Falaram assim, Minervino não tem pai. Isso pra mim foi muito pesado. Depois daquele dia, eu me isolei do resto da turma. Eu só tinha amizade com Marlon, Danilo e Ivan. Que eram assim, os 3 garotos que eu tinha mais amizade. Que eu brincava muito na escola, entendeu? A gente brincava muito de bola, sabe essas brincadeiras de moleque? Eu veio um monte de moleque, eu estava lá no meio. Aí o que acontece? Depois disso, eu não quis mais ir para a escola, uma escola que eu estudei desde os meus 2 anos e meio. Eu não quis mais contar com a escola, eu desisti mesmo de ir. Eu tive que fazer atividades especiais em casa e pedi para minha mãe me transferir de colégio. Nesse outro colégio foi melhor, eu consegui evoluir, graças a Deus. Mas continuei, gente, sendo uma caixinha sabe, um baúzinho. Beber um pouquinho de água. Continuei sendo um baúzinho que havia me tornado, só começando sobre as coisas que me doíam com a minha tia. Então a gente conversava muito. Minha tia era assim, era minha melhor amiga, mais do que a minha mãe. Minha mãe às vezes tinha ciúme disso. Mas, enfim, né? Isso foi passando. E cheguei à adolescência. Eu fui acumulando tanta coisa, que quando eu descobri que minha mãe tinha depressão, isso pra mim, sabe, me abalou muito. Mas eu tinha que assumir um tipo de responsabilidade, porque eu virei para um lado, virei para o outro, e todo mundo olhou pra minha cara e disse que não ia parar a vida para poder cuidar da minha mãe, entendeu? E esse não parar a vida para poder cuidar da minha mãe sobrou para mim, porque eu literalmente eu parei de estudar, eu parei de trabalhar somente para cuidar dela. E esse cuidar dela eu não me arrependo, porque acho que assim, eu esqueci um pouco da minha doença, da doença que eu tive na época, para focar na melhora dela. Ainda que de forma limitada, mas eu foquei nisso. Então, me ajudou muito nesse período. Foi tanto que esse período, assim, eu não tenho muita coisa assim acumulada. Porque meu foco era minha mãe. Então era a recuperação, era manter ela bem, ela querer que ela ficasse bem. Minha preocupação era dar orgulho pra ela. Então, assim, aos 17 anos eu entrei na faculdade. E foi quando muita coisa começou a mudar. Porque tudo que estava acumulado desde lá os meus 9 anos começou a explodir. Com crise de ansiedade, crise de estresse, um transtorno compulsivo que eu comecei a ter. E eu fui parar na mesa de um psiquiatra. E ele falou assim, menina, você não tem necessidade de estar assim, você é muito nova, você precisa se cuidar, se amar. E os cachorros da rua toda achou de latir agora, né? Mas enfim.
você precisa se colocar pra cima, menina. Não tem necessidade dessas coisas, não. Aí, eu não ouvi ele. Ele me receitou um Rivotril somente pra dormir. E quando eu estivesse estressada. Só que em uma crise de estresse que eu tive no trabalho, eu fui parar na emergência. E nesse parar na emergência, gente, eu comecei a perceber muita coisa, sabe? Eu comecei a me analisar. E o médico olhou pra minha cara e disse assim: Josi, você precisa se amar. Se você não se amar, ninguém vai se amar por você. Você quer estar aos 25 anos dentro do Juliano Moreira? Eu não sabia nem o que era Juliano Moreira, que é um hospital psiquiátrico daqueles bem brabo. Tipo como é? Eu esqueci o nome do hospital que tem. Que era muito famoso, gente. Esqueci agora, sumiu da mente. E eu disse, não, eu tô não querendo ir, pois então. Ame-se, cuide-se, viva. E eu guardei aquilo ali pra mim. Aí continuei seguindo, minha mãe tendo crise, piorando a questão do estresse dela, vai no médico, vai no outro, e nada consegue resolver. E eu vendo minha mãe acumulando coisas, se afastando das pessoas, e eu passei a criar esse ódio das pessoas. Eu me afastava, eu criava ódio, eu afastava as pessoas de mim. E teve um amigo meu da faculdade que falou assim: Josi, precisamos conversar. Eu digo, o que é, Diego, o que você quer? Ele disse: Josi, você tá passando por problemas. Eu, por quê? Ele: Josi, ninguém sabe, mas eu sou formada em psicologia. Você tá usando um fone, está assim, 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 assim. E o jeito que você está são todas as características de uma pessoa com depressão. Quando ele me falou isso, eu já tomei aquele choque. Aí eu comecei a primeira coisa que um depressivo faz é negar que ele tem depressão. Eu digo, que maneira de depressão, Diego? Você tá maluco, você nem me conhece, eu não dou nem intimidade a você. E cortei a amizade com ele. Ele disse, não, tudo bem. Você acha que você não tem, mas eu recomendo você procurar uma ajuda. Mas ele não sabia que eu já tinha passado por um psiquiatra. Posteriormente, o que é que aconteceu? Eu tentei me matar. Tomei uma cartela de uma medicação todinha, gente. E essa cartela que eu tomei me deixou, não me matou. Me deixou somente dormindo. E dormi bastante. E teve um amigo meu, que ele pegava o ônibus junto comigo, o nome dele é Ebers, que falou assim: Josi, eu tive um sonho com você, que você não estava bem, e eu tô aqui na sua casa. Eu tinha saído pra ir no médico justamente por causa disso. Minha mãe me levou no médico. Eu disse, pô, velho, eu não tô bem não, tomei isso. Ele, menina, bem que eu só sabia. Deus me avisou que você não tava bem. E quando tudo isso aconteceu, eu comecei a ter gatilhos. Assim, gente, pra onde é que eu vou? O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu quero da minha vida? Eu ficava assim, é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Eu quero estar igual a minha mãe aos 20 anos? Eu preciso mesmo disso? Eu sou isso? Então eu tive aquela crise de identidade, aquela crise de depressão, e eu tive que assumir, eu tenho depressão. E quando eu assumi isso, as coisas ficaram muito mais fáceis. Por que, Fijosa, ficou mais fácil? Porque eu tive que me fazer uma análise, eu tive que ver o que é bom em mim, o que é ruim em mim, o que é que eu posso melhorar. E a primeira coisa que eu fiz foi viajar. Assim, a primeira coisa que eu fiz foi viajar. Nessa primeira coisa que eu fiz de viajar, eu botei uma outra pessoa. Aí meus amigos da faculdade, que eram o Ivan, as Adrianas, que é a Evangelista, e a Barreto e Thaís, foram pessoas assim que quebraram os muros e a gente conversava sobre tudo. No nosso grupo eles conversavam sobre tudo, de uma briga entre pai e mãe até o crush que a gente tinha. Então a gente conversava sobre tudo, completamente tudo. Peraí, gente. Nesse conversar sobre tudo, a gente muitas vezes engolia a dor do outro, a nossa dor, pra ouvir o outro. Só que tinha muitas coisas que eu ainda escondia da galera, entendeu? Isso era um pouco pesado, mas muitas vezes eu chorava, eu só andava chorando na faculdade.
Então, assim, foram pessoas muito importantes pra mim, por terem me ajudado nesse período. Posteriormente, eu fui crescendo, fui evoluindo, fui, sabe? Só que assim, ainda era uma pessoa assim, meio mente vazia, sabe? Deus tinha muita misericórdia, me amava pra caramba, cara, porque pra aguentar tudo isso, eu ainda tá aqui assim, firme e forte hoje, não tem outra coisa a não ser Deus. E assim foi, eu fui, sabe? Até que eu conheci meu marido. Quando eu conheci meu marido, ele começou a perceber coisas em mim. E ele começou, rapaz, decidi isso. Rapaz, não é assim. Rapaz, não sei o quê. Rapaz, você não tá com a mesma coisa de sua mãe, não. E ele começou a ver essas coisas em mim e começou a conversar comigo. Começou a cuidar de mim. Por quê? Minha mãe não tinha condição de cuidar de mim. Eu tinha me tornado a mãe. E eu não era filha. Eu não tive tio, eu não tive tia, eu não tive pai, eu não tive ninguém por mim. E quando eu conheci meu esposo, que a gente começou a namorar, ele passou a fazer isso. E eu falo assim que eu vim entender o que era amor, o que era parceria, o que era... Sabe, assim, fora do âmbito de amigos, porque de amigos o que eu achei foi das meninas e de Ivan, que até hoje, mesmo longe, a gente passa 10 anos sem se falar, mas a gente se fala, a gente conversa, a gente brinca, entendeu? A gente tá difícil mesmo se ver, né, porque a agenda é difícil, mas assim, de família mesmo, de constituição de família, eu entendi o que era isso com meu esposo. Ele me ensinou como é amar, ele me ensinou a ser amada, ele me ensinou a ser uma pessoa melhor. Então, se ele enxergou de um ponto diferente. Josi, você não disse que você melhorou da depressão? Sim. Hoje eu não sou mais uma pessoa depressiva. Se uma pessoa me destruir toda aqui, gente, é mesmo. Eu fico com pé da vida com a pessoa. Fico com vontade de socar a cara da pessoa. Mas tá bom, eu fico com minha raiva, posso às vezes até chorar. Entendeu? E depois, tá problema seu. Tô nem aí pra você. É mesmo? Tô nem aí. Passei a não ligar. Fazer isso assim, ó, minha saúde mental tem que ser mais importante do que qualquer coisa no mundo. Então, quando eu coloquei isso, que eu preciso ser mais importante do que tudo, muita coisa mudou. Então, eu deixei de tomar remédio. Eu não chorava pelos cantos. Eu não rejeitava comida. Muito pelo contrário, eu comia pra cacete. E foquei também em atividades. Então, eu fazia academia, eu fazia dança. Eu saía, eu lia pra cacete. Muito livro de autoajuda. Augusto Cury me ajudou pra caramba, gente. Você não tem ideia do quanto Augusto Cury me ajudou. Então, assim, tudo isso foi um compilado de coisas, sabe? Que me ajudaram a hoje eu ser livre de depressão. Josi, você pensa em se matar? Não. Josi, você acha que aquela Josi de 19 anos pra hoje é diferente? Com certeza é. Não só porque por hoje eu tenho meu filho, que antes de eu pensar em qualquer coisa ruim, eu penso assim, pô, meu filho precisa de mim. Ainda que ele tenha avó, ainda que ele tenha tia, ainda que ele tenha o pai, mas ele precisa de mim e eu preciso dele e eu preciso de mim mesma. Se eu não tiver a mim mesma, eu não sou eu. E outra coisa, precisamos de Deus. Onde estava Deus em tudo isso? Deus estava me sustentando a cada dia, a cada vez que eu entrava no quarto. Quando eu tenho essa música, né? Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Quando eu ouvi essa música, eu lembrei muito das diversas vezes que eu entrei no quarto, que eu tranquei minha porta, que eu dobrei meu joelho, que eu clamei a Deus desesperado. Gente, você não tem a mínima ideia do que você ter depressão. Você se sente sozinha, sozinha. Você não tem uma pessoa pra abraçar, você não tem uma pessoa pra amar, você... Sabe, se aquela carreira solo. E é assim que uma pessoa depressiva se sente. Ela se sente sozinha, ela se sente ilhada. Por mais que ela esteja repleta
repleta de pessoas ao redor, ela se sente sozinha. E era assim que eu me sentia. E Deus foi tão importante para mim. Eu tenho para mim assim aquele versículo de Apocalipse 16, 3. Eu acho que é Apocalipse 16, 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Então, Deus está na porta. Jesus está ali, ó. Deus não, Jesus está ali na porta. Cabe a você deixar ele entrar. Porque foi Deus que usou cada pessoa dentro da minha história para poder me ajudar, para poder me dar uma palavra de conforto, para poder me colocar lá para cima, para que eu pudesse me... Desculpa, gente. Para que eu pudesse ser uma pessoa diferente. E foi Deus que colocou meu esposo dentro da minha vida. Porque eu hoje seria uma pessoa assim, não vou dizer que depressiva, mas seria uma pessoa que eu não teria tanto juízo. Eu acho que eu não teria, não sei, né? A gente não sabe os planos de Deus para nossa vida. Mas eu mudei muito, eu amadureci, eu entendi o que era amor, entendi o que era amar, o que é ter pessoas ao seu redor que gostam de você, que prezam por você, que valorizam você pela forma que você é. Isso tudo me ajudou bastante, entendeu? E assim, você, nesse momento, você pode achar que você não tem ninguém por você. Mas ó, olha lá pra cima, pro céu. Tem alguém sorrindo pra você. Tem alguém, sabe, aí do seu lado, no seu quarto. É Jesus. Quando você acha assim, não vou passar de hoje. No outro dia você lá. É Deus agindo por você. Muitas vezes aquele assim, Jesus te ama, Deus é fiel. Ó, ligue pra certo tipo de coisa não, ó. Deus é por você. E muitas pessoas às vezes falam pra gente, que às vezes as pessoas acham que não tem efeito nenhum. Às vezes até um folheto que as pessoas dão a gente na rua, que a gente lê, tudo isso tem um efeito, tudo isso tem um retorno. E tudo isso é Deus querendo falar com a gente. É Deus utilizando formas mesmo para que a gente possa entender que nada disso é mais forte do que aquilo que nós podemos ser, é maior do que aquilo que nós podemos ser e que Deus quer que seja pra gente. Se a palavra de Deus falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para você. Então assim, se analise. Se aceite, se analise, converse com Deus, peça ajuda a Deus. E Ele vai te ajudar, Ele vai interceder por você, Ele vai conceder que pessoas dobrem o joelho às madrugadas para orar por você, porque eu tenho certeza que isso aconteceu comigo. Que muitas vezes eu tentei, sabe, pensar em me matar, a forma de como me matar, já cogitei até me jogar na frente do carro. E Deus nunca permitiu que isso acontecesse. Toda vez que vinha um pensamento contrário, Deus, rebatia. Deus, você disse que isso não é coisa do demônio, coisa e tal. Continue dizendo. Mas é coisa da gente que a gente cria na nossa mente. A gente mesmo é assim... Não vou dizer assim, é como se fosse o nosso réu e o nosso juiz. Nós mesmos somos o réu e somos o juiz da gente. Então, pense nisso. Mude por você. Eu mudei. Eu não tomo remédio. Eu sou uma pessoa feliz. Tem mais nervoso, assim, que eu sou muito estressadinha. Porque eu não gosto de certo tipo de coisa. Mas é da minha natureza, entendeu? É o meu jeito de ser. Sou às vezes um pouquinho nervosa, um pouquinho coisa a mais. É o meu jeitinho de ser. Mas eu tenho na minha mente aqui.
Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, meu amor. Se eu não me amar, meu marido pode me amar, meu filho me ama, mas primeiro eu tenho que me olhar no espelho. Pô, cara, eu me amo, essa mulher é maravilhosa, é sensacional. Então eu pensei isso, eu tenho a certeza disso, o resto, meu amor, ó, o resto é resto, bebê. Agradecer a Deus todos os dias por tudo que ele tem feito, por tudo quanto ele irá fazer. E por hoje tá dizendo pra você. Agora me lembrou uma música. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz. É uma música de Diante do Trono. E assim, coloca esse trechinho se você não conhece. A esperança para você. Há uma forma de mudar. Acredite, tenha fé, creia, mude. Mude. Não mude por ninguém, mude por você. Você precisa mudar por você, você precisa melhorar por você. Porque tem cura, tem melhora, tem. Depende de você querer. Ah, não consigo. Consegue sim, porque coisa pior tu passou lá atrás e tu achou que não ia conseguir e tu superou e tu conseguiu. Viu?